Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life. Começando pela Santa Cecília TV, Conexão Metropolitana, diretamente de casa, neste ambiente requintado, preparado especialmente pelas arquitetas Valéria Serápicos e Maria Pierdomênico. Hoje você é nosso convidado especial, estamos aqui com César Antelo, ele que é consultor imobiliário e vai falar para a gente sobre o panorama imobiliário na Baixada Santista, principalmente nesse período pós-pandemia. Tudo bem, César? Tudo bem, Heraldo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui no Conexão Metropolitana. Estou à disposição sua e de todos os nossos telespectadores para tentar dirimir, equacionar as questões do mercado imobiliário como um todo. O desafio que se coloca é exatamente esse, né, César? Nós estamos há mais de um ano aí nessa pandemia e o desafio é realmente atravessar esse período e o setor imobiliário, o setor da construção civil, o setor que você atua há muitos anos, ele parece que já está dando uma reviravolta, um sobressalto, e parece que é um dos primeiros a se levantar nesse período de ainda crise. Sim, de fato o mercado imobiliário como um todo, e aí nessa questão, Heraldo, não se trata de compra e venda de imóveis, não. O mercado imobiliário é toda a cadeia que envolve este mercado, desde a produção do cimento, dos insumos, do material de construção, passando pelo mobiliário, passando pela compra e venda, pela empregabilidade de uma série de situações. O que nós temos visto é que existe uma demanda reprimida. Essa demanda ela está intrinsecamente ligada à questão da renda do trabalhador ou da renda da sociedade. Quanto maior a possibilidade ou a expansão do quadro de possíveis compradores através da renda, do aumento do poder aquisitivo, melhor é para a economia de maneira geral, em especial na área do mercado imobiliário. Até porque todo mundo merece e tem que ter o seu teto, a sua casa própria, né? Então isso ajuda bastante. E cumulado a isso tudo, a queda, como nunca na história houve, da taxa de juros que nós estamos vivendo hoje. César, você mencionou a imensidão do mercado e nós tivemos agora recentemente a divulgação do Índice Nacional de Custos da Construção, que teve um elevado aumento. Quer dizer, demonstra que o mercado está muito ativo e vivo. Sim, sim. O INCC, na realidade, é o Índice Nacional da Construção Civil, ele teve um aumento aí de cerca de 10%. E ele é um dos índices que faz parte da confecção da cesta de índices que formam o IGPM. O IGPM, por exemplo, para quem paga aluguel, ou mesmo para quem tem contratos amarrados, e várias construtoras, quando tem o financiamento direto, usam o IGPM. O IGPM está batendo aí na casa de 35% a 40%. O que reflete o quê? Principalmente a questão das commodities também. Você veja, a dona da casa, ela percebeu a inflação nesse período de pandemia pelos alimentos. Sim. Há um ano e meio atrás, um litro de leite custava R$2 e pouquinho. Hoje está 4, quer dizer, dobrou. Então, nessa composição de índices, nessa salada de frutas de letrinha que compõe os índices econômicos utilizados na construção civil, nos contratos de maneira geral, geram um aumento. E aí não por isso que você falou bem, parece contraditório, mas não tem nenhuma contradição. São fatos reais. É que tem que ter um entendimento do que é. Tanto é verdade, Heraldo, que muitas construtoras estão abrindo mão do seu contrato, do seu índice de contrato, da formalidade que foi o IGPM, pelo descontrole, pela alta forte,
porque senão inviabiliza a manutenção do pagamento dessa carteira imobiliária. Então, o que está acontecendo? Muitas construtoras estão trocando o IGPM pelo IPCA, pelo IPC, que são índices que não têm a influência direta das commodities, por exemplo. E neste momento o mercado ele está situado mais, por exemplo, com as grandes incorporadoras ou as de médio porte, de pequeno porte, também estão atuando firmemente no mercado, César? Há que se dar uma distinção bem grande nos conceitos. As grandes incorporadoras, elas são de capitais abertos. Então elas têm ações na Bolsa de Valores e elas respondem aos seus acionistas. Então elas precisam fazer o giro, elas precisam colocar as questões no mercado para poder viabilizar a lucratividade de seus acionistas. Diferencial, não é isso? Porém, como existe um achatamento de renda da classe média, a classe média está buscando hoje alternativas mais factíveis para a compra da casa própria. O que seria isso? Seria algo menos impessoal. Então, as construtoras de médio e pequeno padrão, que estão capitalizadas e que têm condição de fazerem um financiamento direto com menos burocracia, com menos exigibilidade, com maior proximidade entre as partes, vendedor e comprador, essa classe média está dando preferência. Ela está indo buscar alternativas que somente as construtoras menores hoje, até por uma questão de a construtora menor. Quando eu falo menor, não é menor na qualidade, é menor em termos de tamanho, de potencial econômico, essa coisa. Então isso facilita a maior proximidade entre o credor e o devedor. E aí há um equilíbrio maior, um ajuste mais fácil, mais permeável para as partes. Isso melhora o mercado. Ô César, o setor observou também, por exemplo, um recuo maior, por exemplo, das pessoas em casa, a partir de home office, essa situação toda, restrições para determinadas atividades e tal. Isso, de certa forma, acabou influenciando o mercado? Quer dizer, as pessoas procuraram, por exemplo, um ambiente familiar que conjugasse não só o asilo da família, mas também uma parcela, né, uma parte desse imóvel para exercer a sua atividade. Exatamente isso, Geraldo. Vale lembrar aqui, vamos fazer um exercício de imaginação num passado recente. Quem falava em home office há 18 meses atrás? Ninguém. Praticamente ninguém. Hoje o que nós temos é pela necessidade, pela condição de distanciamento social, muitas empresas colocaram seus funcionários para trabalhar dentro de casa. Mas você trabalhar dentro de casa de uma forma abrupta, na timeline, na sua timeline, ou seja, você não estava esperando, você não está preparado. Exatamente. Você tem o cachorro, você tem a sogra, você tem os filhos, você crianças, tem e tem que ter o cantinho para poder trabalhar em paz, para poder produzir. E como é que você faz isso? Às vezes não tem espaço. Então, muitas famílias, houve sim, principalmente nesses últimos 8 meses aí de pandemia, uma migração de apartamentos mais enxutos por apartamentos maiores, com uma característica interessante na questão social dessa migração. Como a renda também ficou achatada, e não é todo mundo que tinha condições de bancar a diferença para um apartamento maior, houve uma migração de cidade. O home office permite isso, você trabalha em casa. Então você sai de Santos, uma cidade teoricamente e praticamente mais cara, e busca nas cidades vizinhas, Guarujá, Praia Grande, alternativas para ter uma metragem quadrada maior e mais confortável. Essa é uma tendência. E você acredita que ela pode perdurar por um bom tempo ainda? Heraldo, o home office veio para ficar. Eu acho que a humanidade, de maneira geral, de tempos em tempos, ela vai aprendendo com os baques que ela vai levando. Depois da Primeira Guerra Mundial nós tivemos uma situação, na Segunda Guerra Mundial
foi outra situação. E hoje a pandemia, que é uma verdadeira terceira guerra mundial, só não é militarizada, nós vamos ter uma nova postura da sociedade. As coisas estão mudando e mudarão certamente para melhor, para um conforto maior. Você bem lembrou, até numa forma assim mais lúdica, o asilo da família. Quem é que não tem um pai, uma mãe, um avô morando junto, sim, trabalhando, morando em casa, e não há como dividir o espaço de trabalho para o conforto dessas pessoas? Então, é natural que o home office veio para ficar e as pessoas vão buscar novas adequações de espaços urbanos para poder exercer o seu home office. Mas aí o mercado também se defronta com uma outra realidade, que até alguns anos atrás nós tínhamos grandes torres que eram exatamente destinadas, né, a atividades comerciais, profissionais. Foram criados em praticamente todas as cidades. E hoje a gente tem um retorno ao lar, vamos dizer assim, né? Mas o César vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta diretamente aqui de casa, desse ambiente muito acolhedor. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas duas margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o Conexão Metropolitana, hoje conversando com o consultor imobiliário César Antelo, diretamente aqui de casa, neste ambiente projetado pelas arquitetas Valéria Serápicos e Maria Pierdomênico. No bloco anterior, nós deixamos uma indagação para o César a respeito dessa mudança, vamos dizer assim, do comportamento do mercado. Os grandes edifícios corporativos que hoje estão cedendo espaço aos apartamentos, às atividades home office. Perfeito, Heraldo. Isso é uma tendência de mercado imposta pela mudança na sociedade em razão da pandemia. Como eu disse, muitas empresas, grandes empresas, no mundo inteiro, descobriram, até também porque paralelamente tem um avanço tecnológico das telecomunicações, tudo. Sim. Então hoje você fazia a reunião presencial, hoje você faz a reunião virtual. Videoconferências. E às vezes se resolve de forma mais prática, mais produtiva, com menos custo, ou seja, menos onerosa também para as empresas. Então isso tornou uma tendência. Santos sempre foi, a questão de 5, 6 anos atrás, 10 anos para cá, vamos colocar assim, Santos existia um déficit de estabelecimentos comerciais, de salas comerciais, algo em torno aí de 23% a 30%. Tanto é que houve um boom imobiliário de torres comerciais sendo erguidas. E hoje essas torres, elas encontram-se com algumas lajes corporativas de grandes empresas, mas o escritório do pequeno empreendedor, seja ele
uma agência de publicidade, seja uma imobiliária, seja um advogado, seja até na área de saúde, um dentista, um consultório médico e tal, mudou. O dentista e o consultório médico ainda tem um espaço, porque pela questão profissional de equipamentos e uma série de coisas. Agora, os prestadores de serviço, de fato, a coisa mudou, muita coisa foi. E aí, as construtoras, as incorporadoras que são atentas e antenadas nas nuances do mercado, elas buscaram se adequar a esse novo perfil da sociedade brasileira. E buscaram o quê? A qualidade de vida. Já que tem que trabalhar e pode trabalhar dentro de casa, através do home office, temos que melhorar esta casa, esta residência, e dando maior qualidade de vida para eles. E, César, há espaço também para essas edificações mistas, comercial e residencial? Ou esse setor está um pouquinho afastado da nova realidade? Não, há espaço. Na realidade, o problema, quando a gente fala de espaço, há que se entender em qual é o ambiente que nós estamos falando, qual é o ambiente que nós estamos trabalhando. Se é um ambiente como Santos, por exemplo, uma ilha que não tem espaço territorial para expansão, a não ser para o alto, fica difícil. Porque você vai ter que optar, os terrenos estão cada vez mais estão rareando, estão ficando raros e onerosos para a construtora. Porque aí é a lei de oferta e procura. Agora, quando você busca, por exemplo, um novo lançamento mais afastado, numa outra cidade, para o litoral sul, para o litoral norte, onde a infraestrutura de comércio e serviços é menor, é um tiro certo. Porque você agrega valor a um produto só. Nós falamos do aumento do INCC e a questão do metro quadrado também ele aumentou nesse período, César? Aumentou. Aumentou porque isso está intrinsecamente ligado não somente a custos, mas também à procura. Então, a oferta e a demanda. O metro quadrado, ele passou. Ele teve um aumento, aí teve alguns lançamentos, algumas construtoras, incorporadoras, que aumentaram quase 40% o valor do metro quadrado, comparado com 2 anos atrás, 2 anos e pouco. Isso também tem a ver com a questão do dólar. Ah, sim. Porque o dólar, que serve de parâmetro para muitos insumos da construção civil, de exportação e tal, também aumentaram o custo da obra. Então, Einstein falava que existe uma monumental diferença entre o simplismo e o simplório. O simplismo é você achar que está tudo resolvido, acabou, toma uma atitude, tentar explicar esse aumento do custo falar que foi só jogado pela ganância das incorporadoras, não é verdade. Agora, o simplório é mostrar que, de fato, existe uma série de fatores que influenciam o custo final da construção civil, que dá o preço do metro quadrado. Ô César, e especificamente em Santos, há algumas regiões, alguns bairros que estão sendo muito mais procurados pelas incorporadoras? Isso está ocorrendo? Ocorre naturalmente, como em qualquer outra localidade do Brasil, porque tem a ver com a infraestrutura de bairro. Sim. O conforto que você pode oferecer para o seu futuro cliente, o despertar do interesse do seu futuro pretendente à aquisição de um imóvel, num bairro onde tem escolas, onde tem hospitais, onde tem supermercados. Então, toda a infraestrutura de comércio e de serviços é importante. E aí você tem os bairros mais valorizados, naturalmente em detrimento de alguns outros que ainda não têm essa mesma infraestrutura. Quais você citaria aqui em Santos? Aqui em Santos, os bairros mais procurados ainda continuam sendo, naturalmente, Boqueirão, Imbaré, Aparecida, Ponta da Praia. A Pompeia também é um local que tem uma infraestrutura razoável, boa. O Gonzaga, ele está começando a ficar um pouquinho para trás. Porque o Gonzaga, o que acontece? Você já começa a ter os problemas, principalmente na infraestrutura viária dos grandes centros. Está um pouco saturado, né? Saturado, e aí começa a prejudicar a sua qualidade de vida. Perfeito. Você tem que sair de casa meia hora antes, chega meia hora depois. Quer dizer, são situações
que não é, como eu disse há pouco, não é simplista, mas são simplórias. Exato. Simplórias para o entendimento. Há que se entender. Tá. Agora, como é que você vê, por exemplo, esses investimentos que estão vindo, por exemplo, a segunda fase do VLT, que vai ali da região da Afonso Pena para o centro e depois retorna, e outros que estão em adiantado processo também de efetivação, como aeroporto, expansão também aqui para o litoral sul, conjugado isso com o setor imobiliário, setor de construção civil? Bom, falando de forma macro, é uma realidade irreversível para o mercado imobiliário de toda a Baixada Santista. O aeroporto de cargas na Praia Grande, o aeroporto civil no Guarujá, só que tem um problema. Tudo isso, sendo Santos a capital da região metropolitana da Baixada Santista, que envolve os 9 municípios, tem que ter uma infraestrutura viária compatível. E o que está acontecendo hoje em Santos? Você tem uma situação que está transbordando o volume de carros na rua. Você não encontra mais vagas, você não encontra mais situações. A CET tenta achar alternativas entre educar, entre punir, entre multar, entre alterar rotas de... Então, qual é o grande problema? O grande gargalo está na locomoção urbana de qualidade. Então, o VLT, ele veio e está sendo implantado para justamente suprir esta demanda. Perfeito. Vai ligar futuramente todas as 9 cidades da região metropolitana. Isso. É um investimento altíssimo, não é feito do dia para a noite, vão aí 2, 3 décadas até que isso se efetive, né, efetivamente aconteça, mas estamos caminhando. Ô César, agora na tua visão privilegiada de quem atua há muitos anos no setor, qual é a contribuição que esse setor pode dar para, vamos dizer assim, recuperação do centro de Santos? Esse setor, eu acho que ele já fez já providenciou uma grande contribuição, tá, na formação da história. Em Sim, tempos outros, quando eles construíram esses casarões, quando construíram essa nossa história riquíssima, que quem não conhece, debruce-se sobre o Google, sobre as enciclopédias, busque a história de Santos, vocês vão entender o quão riquíssima é a nossa história. É um orgulho para todo santista conhecer essa história. Agora, o problema do centro de Santos é eminentemente político. Falta vontade política. A vontade política passa, não é pelo sentido de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, Heraldo, se me permite. O Alegra Centro foi um grande projeto que foi feito e pouco usado, mas foi do poder municipal. Faltava conjuminar os interesses, poder municipal, estadual e federal. Sim. Mas com esse fla-flu permanente de disputas, Santos vai ficando para trás. Por exemplo, o Valongo, do Armazém 1 ao 8, existe um projeto na prefeitura de 10 anos atrás, maravilhoso, que é o Vista Marina Santos. Aproveitamento daqueles armazéns, os velhos armazéns. Tudo, né? Com uma espécie de, vamos dizer assim, eu não diria espécie de Porto Madeiro, mas pegando o exemplo de Porto Madeiro, lá na Argentina, e transformando aquilo. Para você transformar... E olha que Porto Madeiro é um empreendimento mais imobiliário do que turístico. Mas não tenha dúvida. Que as grandes companhias foram para lá, ali ao redor. Mas não tenha dúvida, que era degradado tão quanto o centro de Santos. Verdade. Agora, a grande questão da vontade política é fazer o quê? É levar vida ao centro. Sim. Como é que você leva a vida ao centro? Construindo residências. Também. Se não tiver gente habitando o centro, não vai ter farmácia, não vai ter padaria, não vai ter comércio, não vai ter nada. E aí você não leva. Aí você faz o quê? Como aconteceu com o Alegra Centro. Às quintas, sextas e sábados, todo mundo estava lá depois das 6 até 2, 3 horas da manhã, bombava. Boates, isso, mas é vida noturna. E o resto? Precisa de vida diurna também. Claro. Bom,
A gente está chegando aqui ao final do nosso Conexão Metropolitana com o César Antelo, então a gente vai reservar esse espaço para que o César teça as suas considerações finais e fale também um pouquinho, né, do seu empreendimento, a Rama Imóveis, né, que fica ali na Aparecida. Sim, né? enfim. Eu agradeço a oportunidade. Na realidade, são dois segmentos dentro de um mesmo endereço. É Rua General Rondon, número 10, ali na Aparecida. Começa na praia, termina ali na Epitácio, é uma ruazinha pequena, mas agradável, bacana. Eu estou sempre às ordens ali. Ali é um escritório familiar, sou eu, minha esposa, minha filha Fernanda, que também é arquiteta. E nós trabalhamos na área de administração imobiliária, locação, na área de vendas e na área de administração condominial também. O que eu gostaria de enfatizar é que tem um site www.cesarantelo.com.br e também o WhatsApp 997127760. À disposição de todos para consultas, para informações, para dúvidas, enfim, sempre à disposição com muito boa vontade. Muito obrigado. Agradecer a vocês que estiveram conosco aqui de casa, nesse ambiente ricamente projetado pelas arquitetas Valéria Serápicos e Maria Pier Domênico, e até a próxima semana com um novo Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life.